Graça e paz, igreja. Como é bom estarmos aqui diante da presença do nosso Deus. Eu não sei qual é a expectativa que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que a sua expectativa não será frustrada, porque tudo aquilo que nós colocamos diante do altar do Senhor vem resposta. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Lucas 8, a partir do verso 40. Lucas 8, 40. Esse início de ano eu tenho estudado, eu tenho feito os meus devocionais nos evangelhos, e o Senhor atraiu muito o meu olhar para essa família que viveu milagres. E eu creio que assim como essa família acessou milagres, também é noite que nós acessaremos milagres da parte do Senhor, amém? Então Lucas 8, a partir do verso 40, e diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente, será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, chamou dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados, porém ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Essa história de Jairo, ela é contada nos 3 evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, cada um com um olhar, uma característica diferente, mas todos apontando para a glória de Jesus, para a glória de Deus, daquele que tudo pode fazer, daquele que não importa o cenário que você se encontra, ele transforma o mal em bênção, a enfermidade em cura e a luta em vitória.
Jesus como personagem principal dessa história, nós vamos ver ali que Mateus, quando você lê todo o evangelho de Mateus, o olhar de Mateus, ele está mais em Jesus como rei, como o reino dele manifesto aqui na terra. Já quando nós vamos para os relatos de Marcos, ele tinha olhar para como Jesus servia, para um Jesus que era servo. E no olhar de Lucas, nós vemos ele enfatizando a perfeita humanidade de Jesus. E quando nós entramos na história de Jairo, se você for ler a fundo, no livro ali de Mateus, é relatado que quando Jairo procura Jesus, ela já está morta. Mas em Marcos e Lucas, diz que ela ainda está enferma. Mas o que você pode ver, que todos os autores apontam, é que Jairo precisava de um milagre, e esse milagre só Jesus poderia fazer. E aí nós vemos que no decorrer dos relatos, no decorrer ali do trajeto até Jairo viver o seu milagre, uma outra história entra em cena e também acessa o milagre, e também acessa a cura. Então nós podemos ver que são duas histórias diferentes, mas com um destino. Qual? O milagre e a glorificação do Filho de Deus, a glória de Deus. Quando nós falamos de Jairo, ele era chefe, um dos principais ali da sinagoga. Então ele era alguém de autoridade entre os judeus, alguém de respeito, de influência. E o que será nessa noite que nós podemos aprender com essa história de milagres? E aqui eu já quero iniciar o primeiro ponto daquilo que Deus quer tratar conosco nessa noite. Jairo, ele quebrou o protocolo religioso. O sistema daquela época, ele era contra Jesus. Jesus, pela maioria, era tido como um falso mestre. A maioria ainda estava preso a uma religiosidade e a costumes que não permitiam que eles enxergassem que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, quando Jairo, ele decide ir até Jesus, ele experimenta de uma fé que está acima de qualquer religiosidade, de qualquer protocolo. Então, o problema, ele fez Jairo enxergar que opiniões humanas não iriam impedir ele de ir até Jesus e de acessar o seu milagre. E qual é já a primeira lição que nós podemos tirar? Se eu quero viver infinitamente mais, eu também preciso fazer infinitamente mais. Eu também preciso ir além. Eu não posso estar apegado àquilo que homens dizem, porque isso pode me impedir de viver o milagre. Mas eu tenho que ir até Jesus. Eu preciso olhar somente para Jesus. Então Jairo, ele vai além, ele quebra o protocolo para viver o seu milagre. O segundo ponto é a humildade de Jairo. Jairo, ele foi humilde para reconhecer o poder de Jesus. A história diz que ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo a sua autoridade e poder. Mas se nós olharmos com um olhar humanamente falando, Jairo tinha mais poder. Jairo tinha mais influência, mais autoridade. Aquilo que Jairo está fazendo era incomum para aquela época. Por quê? Porque grande parte dos líderes religiosos queriam calar Jesus, queriam matar Jesus. Mas Jairo vai na contramão para dizer: Senhor, eu reconheço o teu poder. Senhor, eu reconheço a tua autoridade. Eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Então vai até a minha casa.
Então Jairo, ele teve essa humildade, ele deixou a sua influência, ele deixou ali o seu orgulho. E para a gente entender um pouquinho ali do contexto do que Jairo ele estava vivendo na sua família, no contexto judaico, a filha dele estava prestes a fazer 12 anos. E com 12 anos, a menina faz o bat mitzvah. E o menino aos 13 faz o bar mitzvah. O que é isso? É uma celebração onde a partir daquele momento, tanto o menino quanto a menina, eles estão aptos para seguir os ritos judaicos e para cumprir todos os mandamentos que está na palavra do Senhor. Quando nós vemos aquela passagem onde os pais de Jesus vai procurar ele, encontra ele no templo falando a respeito da palavra com os mestres, com os doutores da lei, Jesus tinha 13 anos, por volta então desta idade. Então imagine a expectativa que Jairo estava vivendo, uma nova fase que deveria chegar sobre a casa dele, sobre a vida da filha dele, mas ao invés de chegar essa nova fase, o que chegou foi a dor, o que chegou foi a enfermidade. Então aquele momento que deveria ser um momento de celebração, de transição, foi transformado no momento de aflição. E aí é nesse exato momento que Jairo, ele vai em busca de um milagre através de Jesus, e aí a história dele se cruza com a da mulher do fluxo de sangue. E com Deus não existe nenhuma coincidência. Filha de Jairo, com 12 anos, a mulher há 12 anos esperava por uma cura, por um milagre. E por que é que será que essas duas histórias, elas se cruzam, elas ali se entrelaçam? Antes de nós nos aprofundarmos um pouquinho mais na história de Jairo, eu quero fazer um breve paralelo entre essas duas histórias. Jairo, um homem respeitado, um homem de influência, um homem que passa pelo seu orgulho, quebra o protocolo e vai até Jesus publicamente sem se importar com o que iam dizer. A mulher do fluxo de sangue, uma mulher anônima, socialmente marginalizada por ser considerada impura, então ela não poderia ali viver em sociedade, e ela tenta tocar em Jesus em segredo. Qual era o tipo de problema deles? Jairo, ele tinha um problema externo, era a filha dele que estava enferma, que estava doente. Já a mulher do fluxo de sangue, ela tinha um problema externo e interno, porque interno aquilo feria a alma dela. Ela não poderia ali estar convivendo em sociedade, de repente ali em festas, junto com a família dela. Jairo, ele estava sofrendo recentemente. A mulher, há 12 anos, sem uma solução, sem uma cura. Jairo, ele pede, Jesus, vai até a minha casa. A mulher não, ela vai para tocar até Jesus. E o que é que eu aprendo com essas duas histórias que se cruzam? Não importa se vai ser no anonimato, não importa se vai ser em público, não importa se é interno, não importa se é externo. Todo aquele que vai até Jesus, todo aquele que toca em Jesus, acessa o milagre. Então nessa noite eu não sei qual é o teu problema, mas se você tocar nele, você também vai acessar o milagre sobre a sua vida. E milagre não tem a ver só com o que eu acesso, não tem a ver só com o que eu recebo, porque todos os dias nós vivemos milagres. Talvez a correria do dia a dia não nos faça enxergar, mas todos os dias tem milagres sobre nós e sobre a nossa casa. Às vezes tem gente que vive com tanto saudosismo, olhando tanto para trás. Ah, porque Deus ele operava mais, a gente via tanta cura, via tantos milagres. Mas o mesmo Deus que há milhares de anos abriu o mar, que curou a mulher do fluxo de sangue, que curou a filha de Jairo, é o mesmo Deus que continua operando milagres. Os milagres do passado, eles não podem gerar em nós saudosismo, mas precisa gerar sede de acessar mais na parte do Senhor, sede de buscar mais da parte do Senhor, porque todos os dias, como eu falei, tem milagres. Enquanto eu estou aqui nesse momento pregando, eu tenho certeza, tem
várias pessoas ao redor do mundo que estão vivendo e que estão acessando milagres, porque o céu não para. A todo tempo Deus está trabalhando ao nosso favor. Semana passada eu chorei tanto com testemunho. Quando eu vejo que é algo com crianças, me toca tanto. Eu vi um testemunho de uma menina de 11 anos, que desde os 7 anos ela lutava contra um câncer raríssimo, fazendo tratamento, até que chegou um momento que os médicos chamou os pais dela e disse assim: olha, o tratamento está afetando o coração dela, de tão forte que é, ele está ficando fraco. Então nós não temos mais nada o que fazer, porque se continuar o tratamento, o coração para. Então nós vamos parar com o tratamento, nós vamos dar uma injeção e no máximo em 30 minutos a filha de vocês vai entrar em óbito. Então vai lá, se despede, passa um momento com ela, porque desses 30 minutos ela não passa. E aqueles pais, ao invés de aceitarem essa notícia que os médicos falaram, eles dobraram os joelhos na UTI e começaram a clamar por um milagre. Passou 30 minutos, a menina não morreu. Passou 1 hora, a menina não morreu. Passou um dia, a menina não morreu e começou a melhorar. Passado 1 semana, os médicos disseram: vamos fazer uns exames porque tem alguma coisa de esquisito com essa menina. Quando fizeram os exames, o câncer tinha desaparecido e o coração dela estava como novo. Aquela família acessou milagres como a família de Jairo. Então creia nessa noite que a sua família também está acessando milagres, porque todos os dias tem milagres sobre a nossa casa. O ar que nós respiramos é milagre. Se você tem provisão sobre a sua casa, é milagre. Se você e a sua família está de pé aqui na casa do Senhor, é milagre. A forma como nós fomos gerados é um milagre. Então nós precisamos enxergar milagre em tudo e não apenas nas coisas grandes. Quantas vezes eu dirigi trabalho na igreja e às vezes eu chamava, falava: vem aqui contar um testemunho. Chamava alguém: vem aqui dar uma palavra. Ah, não, eu não tenho um testemunho para contar. Ah, não, eu não tenho nada de novo. Eu não tenho algo grande para dizer. Se eu perguntar aqui para você o que é milagre, nós sabemos que milagre é só aquilo que Deus pode fazer. É algo que não se explica. Mas o que eu achei extraordinário é que quando nós vamos para o dicionário ele diz que milagre é qualquer indicação da participação divina na vida humana. Deus nos criou, Deus nos amou antes de sermos gerados. Se nós estamos aqui, é porque o Espírito Santo moveu e nos trouxe para cá. Porque se fosse por nós, nós jamais viríamos. Então, portanto, é graça, é presença divina. Então, é milagre. Então, portanto, todos os dias você tem testemunho para contar. Você tem algo grande sim para contar. Porque a salvação é o maior milagre que nós temos acesso. Então, todos os dias nós temos milagres sobre nós. Não importa a dificuldade, se você está de pé, é milagre. Então glorifica, exalta o nome do Senhor. E o que é que une essas duas histórias? A história de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Algo com um nome tão pequeno, mas tão poderoso, e que é o que promove o milagre: a fé. A fé uniu essas duas histórias. Então não importa a influência, não importa se você é influente, se você é anônimo. A graça e o poder de Deus, ela acessa todos aqueles que caminham debaixo de fé. A passagem ela diz que Jairo, ele vai até Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, ele se prostrou. Se prostrar é perder todas as suas forças, é se lançar por terra, é se abater, é se matar. Todos esses são significados para se prostrar. Então Jairo, quando ele se prostra diante de Jesus, ele está dizendo: Deus,
todas as minhas forças se acabaram. Tudo aquilo que eu podia fazer, eu não tenho mais nada para fazer, eu já fiz. Agora está nas tuas mãos. Eu estou aqui me prostrando, reconhecendo e dizendo que só o Senhor pode fazer. E aí, nesse exato momento, entra o terceiro ponto dessa ministração: a espera. Jairo, ele chegou até Jesus primeiro, ele chegou antes da mulher do fluxo de sangue. Mas naquele momento, ele teve que esperar para que ela vivesse o milagre. Ele teve que esperar e ver o milagre na vida de outra pessoa. Mas a espera, ela não pode matar a nossa esperança, porque a espera de um, ela não anula a resposta do outro. Jairo, naquele momento, ele entrou em stand-by, ele entrou em momento de espera, quando aquela mulher, ela entra em cena para receber a cura e o milagre dela. E quantas vezes, irmãos, nós estamos assim? Nós estamos nesse momento de espera, nós vemos um acessando o milagre, nós vemos outro recebendo cura, nós vemos outros recebendo coisas maiores, e às vezes a gente começa até a dizer: mas Deus, eu já estou aqui há tanto tempo. Senhor, eu já estou clamando há tanto tempo. Senhor, eu cheguei aqui, Pai, primeiro. Mas o que nós precisamos entender é que Deus, Ele sabe o tempo exato do milagre para realizar na vida de cada um. Ele sabe o tempo certo. Jairo, ele entrou em momento de espera, algo que parecia perdido. Mas no final da história nós sabemos que o milagre foi maior. Ele recebeu algo maior além do que ele estava esperando. A mulher esperando há 12 anos. A filha de Jairo, ela estava doente há pouco tempo. Então entenda, não é sobre o nosso tempo, mas é sobre o tempo de Deus. Deus, Ele nunca se atrasa. Deus, Ele não chega na hora errada, mas Ele chega na hora exata para dar o milagre, não que nós esperamos, mas o milagre que nós precisamos. Observe que Jairo primeiro ele buscou por cura, mas o que foi que ele recebeu? Ressurreição. Ele recebeu algo maior, ele recebeu o milagre da vida. Então, se está doendo essa espera sobre a sua vida, creia que assim como foi na vida de Jairo, maior na sua vida, na sua casa, na sua família, também será maior. Nós vemos que ali a fé de ambos ela foi testada. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que enfrentar a multidão e teve que enfrentar o medo ali de ser pega em público. E Jairo, ele precisou continuar acreditando, mesmo quando tudo parecia perdido. Quantas vezes a barreira para o nosso milagre é a espera? Quantas vezes é a dúvida? Quantas vezes é as notícias ruins que estão chegando para nós, como naquele momento ali chegou para Jairo? Mas nessa noite, deixe tudo de lado e creia e acesse o seu milagre. Nessa noite, toque nele para extrair virtude dele. Porque todo aquele que se achega com fé, com entrega, vive tudo isso, vive esses milagres. Eu fico imaginando ali Jairo, na casa dele, com a esposa dele, vendo ali a filha dele à beira da morte. E ele dizendo para ela: não, peraí, eu vou lá atrás de Jesus. Eu vou em busca de Jesus, eu vou chamar ele. Ele vai vir até a nossa casa, ele vai tocar nela, ele vai curar ela. Tudo vai ficar bem, tudo vai passar. E aí Jairo vai, ele vê a multidão, mas ele dá um jeito, ele chega perto de Jesus. E aí quando ele chega, ele fala: mestre, eu preciso de um milagre, o senhor pode ir lá na minha casa? E Jesus fala: opa, vamos. E aí a espera. Algo que ele não imaginava que iria passar. E de repente a notícia: Jairo, para de incomodar o mestre, porque agora já é tarde. Agora a sua filha, ela já morreu. Mas Jesus, ao ouvir, ele olha para Jairo e diz assim: Jairo, crê somente, e ela será
salva. Ei, o que você precisa nessa noite é crer somente. Jairo, ele poderia ter se deixado levar pelas notícias ruins, mas ele decidiu crer. Ele decidiu perseverar. E o que é que o crer ele faz nas nossas vidas? Será que você tem noção de fato dessa palavra crer? Ou será que muitas vezes o crer para nós já virou algo comum? A fé para nós já é algo que virou comum, mas nós temos que ter em mente que o peso do crer, da fé, é imenso sobre a nossa vida. Todos os dias, como nós cremos, é isso que nos mantém firmes, é isso que nos dá visão espiritual. Na nossa casa, quando nós cremos, nós criamos um ambiente para que as bênçãos de Deus, para que os milagres de Deus aconteçam sobre a nossa casa e ao nosso redor. É o crer que transforma as vidas, é o crer que gera testemunhos em nós. Então nessa noite, decida crer, mesmo se tudo parecer perdido. Por quê? Porque quem crê não anda pelo que vê, mas anda pela palavra liberada, anda por aquilo que Deus disse. Lembra lá, João 11:40? Se creres, verás a glória de Deus. Então, se nessa noite você está crendo, pode se preparar, porque você vai ver a glória de Deus, você vai extrair virtude e você vai acessar milagres sobre a sua vida. Para Jairo, aquele momento ele parecia perdido, mas o que parece não é decreto sobre as nossas vidas. Ainda que pareça tudo perdido, olhe somente para o que Deus disse, para tudo aquilo que Ele pode fazer. Jairo, ele teve que deixar naquele momento a realidade visível para crer somente nas palavras de Jesus. Quando nós fechamos os olhos para a realidade, para o cenário contrário, para as notícias ruins, e nós olhamos para o somente creia, aí sim vem a continuidade do versículo que diz assim: Jairo, crê somente, vírgula, e ela será salva. Essa é a resposta do que Deus faz à nossa volta quando nós somente cremos. Vem salvação, vem transformação, vem cura, vem milagres. O crer, irmãos, ele transforma o nosso interior. Veja que Jairo, ele precisou deixar a sua posição de influência. Ele precisou deixar o seu orgulho para a posição de quê? De servo, de adorador, para aquele que foi reconhecer o poder de Jesus. Então veja que primeiro aconteceu nele, dentro dele, para depois acontecer sobre a filha dele, sobre a casa dele. Quando nós cremos, nós deixamos de ser refém do medo, mas nós vivemos por fé. Quando nós cremos, a nossa visão ela é restaurada. Jairo naquele momento, ele enxergou além da realidade, além das notícias. Então se tem algo morto na sua vida, creia que hoje Deus vai ressuscitar. Creia que através do crer somente, o milagre vai chegar sobre a tua vida. Porque o crer de um pode transformar toda uma casa, pode alcançar toda uma família. E se Jairo ele tivesse desistido naquele momento, ele não receberia um milagre. E a família dele também não creria. A família dele também não enxergaria Jesus como o verdadeiro Deus. Então continue, porque o seu crer está sustentando a tua casa. Então a história diz que eles seguem. E aí eles chegam até a casa de Jairo. E naquele momento, só Pedro, Tiago, João e os pais teriam acesso à menina. E aqui eu inicio o quarto e último ponto dessa ministração para nós irmos para o encerramento. Feche as portas.
Aprenda a fechar a porta e abrir somente para quem pode e para quem vai resolver. Às vezes nós damos acesso e liberdade para quem não pode e não vai resolver o nosso problema. Pelo contrário, às vezes vai trazer mais problemas sobre nós. Então aprenda nessa noite a fechar as portas. Aquelas pessoas que estavam ali, elas não poderiam resolver o problema de Jairo. E o que é que eu aprendo com essa passagem, com essa atitude de Jesus? Tem problemas que você precisa resolver dentro da tua casa com as portas fechadas. Somente os mais chegados e Jesus. Tem milagre que vai ser à vista de todos, como foi da mulher do fluxo de sangue. Mas tem milagres que é para se viver dentro de portas fechadas, como aconteceu com Jairo. E aí ainda tem mais. Jesus, ele entra lá dentro da casa e tem pessoas chorando a morte da menina. E aí Jesus olha e diz assim: não, a menina apenas dorme. E o que é que eles fazem? Eles riem de Jesus. Quantas vezes tem pessoas que riem da nossa situação, que ela olha o nosso cenário e diz: ih, vai ser difícil de você conseguir alguma coisa aí. E esse milagre aí vai ser meio difícil de você viver. Mas o que é que Jesus, ele faz com todas essas pessoas que estavam ali? Ele coloca todas elas para fora. Aprenda a tirar da sua vida quem não acredita que você vai viver o seu milagre. Quem não luta com você, quem não celebra as suas conquistas, quem não luta as suas batalhas com você. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele colocou todas essas pessoas para fora. E aí nós vemos que ele vai até o quarto da menina. Ele pega a menina pela mão e diz: levanta-te. Creia nessa noite que esse mesmo Jesus, ele te pega pela mão e ele diz: levante-se. Eu não sei qual é o milagre, se é de cura, o que é que está morto na tua vida, o que precisa ser ressuscitado nessa noite. Talvez foi sonhos, talvez foi projetos que você não tem recursos, mas creia nessa noite que Deus está te tomando pela mão, te dizendo: levanta e vai ressuscitar, vai voltar à vida. O milagre vai chegar sobre você e sobre a tua casa. E aí nós vemos que quem apenas vivenciou o momento do milagre foi a família, Jesus e os mais chegados. E ainda ele disse assim: ó, não conta para ninguém. Como se precisasse, as pessoas iriam ver a menina agora bem, de repente ali andando pelas ruas. Então automaticamente a história, ela ia se espalhar. Mas aprenda, se Deus mandou você fechar a boca, feche. Deixe as pessoas verem por si só o milagre de Deus na sua vida. Você não vai precisar se justificar, você não vai precisar contar. Verão o milagre e o Senhor será glorificado. Elas terão que reconhecer que Deus é Deus sobre a sua vida, sobre a sua, que o que ele iria viver era algo tão grandioso, tão extraordinário. E eu creio e declaro que assim como foi na vida dele, também vai ser sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu acho tão linda a forma como João, ele encerra o seu evangelho. O último versículo do evangelho que João escreveu diz assim: que se todos os milagres realizados por Jesus fossem contados, não haveria livro suficiente para os contar. E se tivesse um livro contando todos os milagres de Jesus, eu tenho certeza que a minha história estaria lá, a sua história estaria lá, porque nós somos um milagre e nós continuaremos vivendo milagres sobre a nossa casa. Eu quero pedir para que você se coloque de pé nessa noite. E eu quero pedir para que você, nesse momento, feche os seus olhos.
Coloque a mão sobre o seu coração. Nesse momento eu quero que você esqueça de tudo. Eu quero que você comece a se imaginar na história. Imagina que você está lá na casa de Jairo. Você está vendo ali a menina doente, você vê Jairo saindo para ir buscar socorro com Jesus. Mas Jairo não vem, passa o tempo, Jairo não vem. E de repente a menina morre. Aí você vê a mãe desesperada. Você vê as pessoas ali começando a chorar, se desesperar. Mas agora eu quero que você não veja essa história apenas como uma história do passado, como uma história antiga relatada na Bíblia. Eu quero que você imagine que esse mesmo Jesus que estava entrando ali, na casa, algo improvável, algo impossível. A menina não está morta, a menina apenas dorme. Imagina que esse mesmo Jesus, ele está passando em cada cômodo da sua casa. Cada cômodo onde sonhos foram enterrados, onde lágrimas por cura, por milagre, tem sido derramada. E aí ele chega diante desse cômodo e diz: ei, eu posso trazer vida àquilo que parece morto. Eu posso ressuscitar aquilo que foi enterrado na sua vida. Ei, esse Jesus, ele restaura lares onde todos dizem que não tem saída, onde todos dizem que não tem recuperação. Esse Jesus, ele realiza a cura quando o médico diz que não é possível. Então veja nesse momento ele passeando na sua casa. Talvez aquela pessoa que você tem clamado, você tem colocado diante do Senhor. Creia que hoje é noite de voltar à vida. Não ouça as notícias ruins chegando. Não olhe o cenário ao contrário, mas olhe somente para Jesus. Somente creia e o milagre chegará sobre a sua casa. Comece a apresentar agora diante do Senhor. Onde é que você precisa um milagre? Onde é que você precisa que Ele toque? Onde é que você precisa que Ele assine? Que Ele muda o decreto nessa noite? Creia que enquanto você está aqui orando, Ele está enviando anjos, Ele está enviando um milagre, Ele está visitando. E vem cura, vem milagre sobre as nossas vidas.